Então, bom dia a todas. A gente está na nossa reta final, né, do semestre, do primeiro semestre. Então, hoje é semana 15 e a nossa revisão para a prova. Então, a revisão, né, preparei essa revisão com muito carinho, pensando desde, né, ali do início do sistema linfático, tá, para fazer realmente uma revisão power. E, e assim, eu acabei achando, eu não quis tentar entrar em detalhes, assim, de tentar colocar mais matéria para vocês, então eu achei um artigo que é a importância da atuação do tecnólogo em estética na ação conjunta com o cirurgião plástico diante das intercorrências. Então, mais assim, informando, né, o que é a drenagem, que a gente sabe que é um super recurso ali no pós-operatório, mas né, essa importância, né, do tecnólogo em estética estar ali junto com o cirurgião plástico, tá? Então, o sistema linfático. A gente não tem como falar desse sistema linfático sem falar que o sistema circulatório possui dois sistemas, né? Que é o sanguíneo e o linfático. O sanguíneo, as funções é levar oxigênio e nutrientes para as células, né? E é composto por artérias, por veias, por capilares, e tem o órgão bombeador, que é o coração, e o líquido que passa dentro do sistema circulatório sanguíneo é o sangue. E o linfático, ele transporta para a circulação sanguínea, então ele é um ajudante ali, né, do sistema sanguíneo, ele ajuda a transportar esse excesso de líquido intersticial, aquele líquido que fica entre as células, bem como substâncias de grande tamanho, incapazes de passar diretamente dos tecidos para passar diretamente dos tecidos para o sistema sanguíneo, né? Então, o linfático é esse auxiliar aí do sistema sanguíneo, ajudando na defesa do organismo contra ataque de micro-organismos, formado por vasos linfáticos, por linfonodos, por tonsilas e por órgãos hematopoéticos. E o fluido que passa dentro desses capilares é a linfa. Então, a função tanto do circulatório como o do linfático, como o do circulatório sanguíneo, como o do linfático, é levar alimentos e células e remover tudo aquilo que essas células produziram, né? Esses metabólitos, para serem eliminados pelo organismo. Para que os alimentos cheguem a essas células, eles precisam sair de dentro dos vasos arteriais, do capilar arterial, e seguir para um espaço localizado entre essas células, que seria, né, esse líquido intersticial, esse meio intersticial. O líquido intersticial é o quê? É onde ocorre, né, essas trocas das células do sistema circulatório com as células. Então, o que é importante saber? Que o mesmo volume de líquido que sai desses vasos é o mesmo volume que tem que retornar a eles, porque senão o paciente pode entrar em choque hipovolêmico. Então, cerca de 90%, né, desse volume, né, desse líquido, é constituído por nutrientes, por líquidos, por sais minerais, por proteínas e todo tipo de alimento que as células não absorvem. Associado aos produtos que as células produziram, isso vai retornar ao sistema dos vasos, né, de drenagem. Então, no caso do sanguíneo e do linfático. Com isso, boa parte do que sai retorna para a corrente circulatória através das veias, porém o calibre das veias é bem menor do que o calibre do capilar linfático. Então, moléculas maiores, partículas maiores, elas não conseguem entrar de novo nesse sistema venoso. Então, quem que faz essa ajuda, né, entra em qual sistema? No sistema linfático. Então, anatomicamente e fisiologicamente, o sistema circulatório sanguíneo e o linfático, eles estão juntos, né? Só lembrando que no sanguíneo são as artérias e as veias, e é o sangue, né, vermelho, porque ele tem as hemácias, e no linfático
são os capilares, os pré-coletores, os coletores, os linfonodos, e o fluido que passa dentro é a linfa. Então, o plasma é o líquido do sangue. O líquido intersticial é aquele líquido entre as células que faz essa carreação, né, de substâncias para nutrir essa célula. E a linfa é o que está dentro dos vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, então, sempre na anatomia, só lembrando que ele é verde, tá? E vermelho é o sangue arterial, rico em oxigênio, e em azul é o sangue venoso, rico, pobre, quer dizer, em oxigênio. Então, só lembrando aqui, chegou aqui embaixo pelo sangue, nutriu a minha célula, fez essa troca dos metabólitos, a célula libera de novo para o tecido. Uma parte desses metabólitos volta pela veia e a outra parte vai pelo capilar linfático lá de novo para o coração, do coração vai para o pulmão. Então, aqui é só aquele desenho ilustrativo, né? Que faz toda essa explicação. Então, o sangue, né? Saiu aqui do sangue, foi para a célula, foi para fora, líquido intersticial. Entrou dentro da célula, citoplasma. Nutriu essa célula está com oxigênio, está nutrida. Sai de novo dessa célula e virou de novo líquido intersticial, só que líquido intersticial com toxinas, né, com metabólitos dessa respiração aqui celular. E daí, quando ele sai, uma parte dele vai para a circulação sanguínea e a outra, as partículas maiores, proteínas, né, de maior calibre, entra dentro do capilar linfático, que vira linfa de novo. Lembrando que aqui, ó, a gente tem os linfócitos, tem os leucócitos, tem essas células de defesa. E daí vai para a linfa, e daí lá no coração, vamos pegar essa foto aqui, ó. Lá no coração, daí vai para o sistema venoso de novo, que vai oxigenar, né? Vai lá para o pulmão, vai oxigenar e começa tudo de novo. Então, ó, essa foto aqui até tá melhor, né? Mostrando isso, ó. A célula que fez esse transporte aqui metabólito, né? E daí, ó, uma parte volta pela veia e a outra parte, sistema linfático. Aqui é o linfonodo que vai fazer a filtração dessa linfa. Volta aqui, daí daqui, ó, volta aqui para a veia, vai para o pulmão, oxigena e começa tudo de novo, tá? Então, essa fotinha é só para mostrar esse entrelaçamento do sistema sanguíneo, aqui, ó, artéria e veia, e o linfático aqui no meio, como eles estão, né, anatomicamente juntos. Então, só lembrando que o sistema linfático, ele não possui um órgão bombeador. Quem faz isso é, né, o coração no sanguíneo, mas no sistema linfático são os linfândios, que são válvulas movidas por contrações involuntárias do sistema autônomo, e essas válvulas elas se abrem, né, levando a linfa para uma única direção. Então, a linfa é unidirecional. Então, a válvula abre, a linfa passa, ela fecha, não fazendo um refluxo, porque ela é unidirecional. Então, ó, ela só vai num sentido. E lembrando também que a gente tem um auxiliar para fazer esse retorno, né, linfático, que seria o peristaltismo da musculatura. Então, por exemplo, estou caminhando, a minha panturrilha faz uma contração, meu gastrocnêmio lá faz a contração. Por essa contração muscular, ali dentro está passando, né, os capilares linfáticos e acaba auxiliando nesse retorno, tá? Então, por isso que quando o paciente está com edema, né,
a gente sempre indica para ele fazer uma caminhada, fazer, né, que seja um exercício leve, mas que seja até uma caminhada para fazer, né, para auxiliar nesse retorno, por causa desse peristaltismo da musculatura. E as principais funções do sistema linfático, então, é filtrar a linfa, promover o retorno do líquido intersticial para a corrente sanguínea, recolocar as proteínas no sistema sanguíneo, destruir micro-organismos e partículas estranhas na linfa, dar respostas imunes específicas, como a produção de anticorpos, equilibrar, isso é uma coisa mais importante, equilibrar esses volumes existentes no corpo. Então, aquilo que eu falei, o que entra, sai, o que, né, ter esse ciclo correto, equilibrar também a concentração proteica nos tecidos e da pressão do líquido intersticial. Então, não pode ali ter muita proteína, porque tem que estar, né, dentro ali da célula, porque senão vai reter aquele líquido, né? E é isso que eu não quero. E equilibrar também esse líquido intersticial, porque o excesso do líquido intersticial é que faz o edema, né? E a absorção de substâncias que não foram absorvidas pelos capilares venosos, né? Então, essas moléculas maiores, proteínas de maior peso molecular, os ácidos graxos, que são moléculas maiores que o sistema sanguíneo não conseguiu fazer esse retorno. Então, quem ajuda, quem faz essa absorção é o sistema linfático. Então, lembrando que, resumindo, o aumento da pressão osmótica intersticial no interstício promove a reabsorção dos líquidos excedentes. Então, aumentou essa pressão ali do interstício, ocorre a reabsorção desse líquido. Então, é isso que eu quero. Daí absorve também esses restos, né, metabólitos, celulares, as proteínas, as toxinas, e tudo isso vai ser filtrado e devolvido ao sistema sanguíneo, sendo eliminado depois pelas vias excretoras. O sistema linfático possui a função de drenar esse excesso de líquido, o líquido onde essas células ficaram mergulhadas, que é esse líquido, né, intersticial, que foram fazendo essa retirada de nutrientes, né, esses metabólitos, e tudo isso vai ser devolvido ao sangue e vai fazer tudo aquela cadeia de novo para ter um equilíbrio nos fluidos, tá? É essa a principal função, fazer esse equilíbrio dos fluidos. Daí, gente, esses equilíbrios, entra lá a bomba de Starling, tudo aquilo que eu já tinha falado, de Down, equilíbrio de Down. Só que isso já foi, né, do primeiro bimestre. Então, agora eu só fiz assim um resumão, né? Então, a constituição do sistema linfático. Então, ele é formado por linfa, que é o líquido, pelas vias linfáticas, que são os vasinhos que levam essa linfa, né? Então, quais que são esses vasos? Os capilares linfáticos, os vasos linfáticos, que são os pré-coletores e os coletores, os troncos linfáticos, que são os ductos, e aí entra também a cisterna do quilo, os tecidos linfóides, os linfonodos, que é aquela bolinha, né? Aquela oval ali que filtra a linfa, o baço, as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, o timo, que é ali perto do coração, tecido conjuntivo reticular, linfóide rico em linfócitos, a medula óssea, que alguns autores consideram por ela produzir os linfócitos, que são essas células de defesa, né, do sistema linfático. Então, de tecido linfóide, qual que é o objetivo dele? Fazer essa produção desses linfócitos, né? E esses linfócitos é um certo tipo de glóbulos brancos, por isso que eles atuam nessa defesa. Eles fazem uma barreira à disseminação de bactérias e de vírus e de células cancerosas. Então, realmente tem essa função de proteção. São constituídos de tecidos linfóides as seguintes estruturas. Então, os linfonodos têm tecidos linfóides, o timo, as tonsilas e o baço. Então, os linfonodos, a gente já eu vou falar mais para frente.
O timo, ele é responsável pelo amadurecimento desse sistema linfático, pelas células, né, do sistema linfático. As tonsilas, elas são situadas na garganta, então as amígdalas, e aqui as adenoides aqui no nariz, então elas fazem parte do sistema imunológico aqui do trato gastrorespiratório, né, que inclui aqui a garganta e o nariz. E o baço faz a restrição dessas células envelhecidas e acaba renovando, está em constante renovação celular dessas células linfáticas. Então, aqui é só uma fotinho, né, desses órgãos. Então, a gente tem a amígdala aqui, os adenoides estariam aqui, né, no nariz. A gente tem o timo aqui perto do coração, o baço. Aqui dá para ver bem, né, o linfonodo, que é essas bolinhas, ó. Aqui cisterna do quilo, aqui os linfonodos pélvicos. E aqui a medula óssea mostrando, né, que está ali dentro do osso, só que porque acaba produzindo, né, os linfócitos. Então, essa outra foto também. Essa outra foto a gente consegue, né, ver tudo. Então, só voltando aqui um pouquinho, para aproveitar essa foto aqui, ó. Esses capilares aqui, ó, esses raminhos pequenininhos que vocês conseguem ver, são os capilares linfáticos. São as menores porções do sistema linfático, é onde aquela linfa é absorvida, tá? Então, eu queria mostrar aqui, porque aqui dá para ver bem, ó. Então, essa porção inicial, daí começa nos capilares, daí pré-coletores, coletores e chega nos linfonodos, que é aquele ovalzinho que faz essa filtragem da linfa. Então, aqui, o que a gente consegue observar nessa foto? A gente vê aqui, ó, o timo, a gente vê os linfonodos axilares, o baço, a cisterna do quilo, os linfonodos lombares, os linfonodos pélvicos, os inguinais, que são os da coxa, os poplíteos, que são atrás do joelho. Então, aqui nessa foto a gente consegue ver bem. E daí, em verdinho, são todas as ramificações do sistema linfático que vai filtrando, né, o corpo inteiro. Então, a linfa. A linfa é um líquido viscoso e transparente, levemente amarelado ou rosado, que é formado a partir do líquido intersticial. Quando o sangue passa pelos vasos capilares, uma fração líquida de seus componentes escapa pelas paredes porosas e vai para o interstício, que é essa região entre as células, entre os tecidos. Após o líquido intersticial passar para dentro dos capilares linfáticos, acaba recebendo esse nome de linfa. Então, de novo, aquela foto, né, que é só para mostrar passou ali pelos vasos, né, pelos poros do capilar sanguíneo, vai para o meio intersticial, nutriu essa célula, esses metabólitos celulares têm que retornar para ser oxigenado de novo. Uma parte vai para o sistema sanguíneo, a outra parte vai para o sistema linfático. Quando ocorre, né, que esse líquido do interstício, por algum motivo, não conseguiu ser absorvido como deveria ser, ocorre o edema. Então, o edema nada mais é do que um excesso de líquido intersticial. Então, é aí no edema que a gente começa a ver os sinais e sintomas, né, que o paciente reclama. Que realmente, eu tô inchada, eu tô com sensação de peso nas pernas, eu tô com as pernas, né, me sentindo assim muito cansada. Então, e aparece, né, o aparecimento da FEG, né, da celulite. Então, são todos esses sinais clínicos. As vias linfáticas que fazem esse transporte desse líquido são compostas pelos capilares, pelos vasos e pelos troncos linfáticos. Então, começa no líquido, no tecido intersticial, por uma rede de capilar, né, onde se encontra sempre na proximidade do capilar sanguíneo. Então, esses capilares vão estar lá, bem ali
junto, né, com a rede de capilares sanguíneos. Eles vão se unificando e vão formando esses vasos. Então, vai virar pré-coletor e coletor, ele vai aumentando de calibre, até chegar ali no linfonodo, no gânglio linfático. E daí depois eles se reúnem nos troncos linfáticos. Então, a ordem, né, de tamanho, de calibre é essa mesmo, ó, capilares, vasos e troncos linfáticos. E o ponto final das vias linfáticas é o ângulo venoso. O ângulo venoso é aqui na supra e no infraclavicular, onde esses troncos linfáticos eles despejam a linfa dentro da circulação venosa. Então, a gente está mostrando aqui o ângulo venoso, né, que ele é formado pelo tronco jugular e pela veia jugular e pela veia subclave, jugular interna e pela subclave. Então, a junção dessas duas veias acaba fazendo esse ângulo venoso. Que daí vocês estão vendo aqui em verdinho, né, que é o sistema linfático, que faz essa junção, né, do sistema linfático com o sanguíneo. E os ductos? Então, a gente tem dois principais ductos, que é o ducto linfático direito e o ducto torácico. O torácico é do lado esquerdo, que é o grandão. Então, não confundam isso, né? O direito e o esquerdo. O ducto linfático direito, ele vai drenar membro superior direito, hemitórax direito, pescoço e face direito. Face, cabeça direito. E o ducto torácico drena todo o resto. Então, os dois membros inferiores, o infraabdominal, o hemitórax, daí o tórax, né, esquerdo inteiro, o braço esquerdo, pescoço e face esquerda. Lembrando que os capilares, cerca de 70% dos capilares estão localizados logo abaixo da pele. E o restante localizam-se ao redor dos órgãos. Eles são as primeiras estruturas do sistema linfático, onde o líquido intersticial é absorvido por eles e a partir daí passa a ser chamado de linfa. Então a gente vê aqui que é a menor porção, né? Então entra aqui, ó, por esses filamentos de ancoragem. Então, os filamentos de ancoragem são ativados, esse líquido intersticial entra por essas aberturas no endotélio do capilar linfático e entra lá no capilar. Então, faz aquele aumento ali da pressão osmótica aqui no líquido intersticial, estimula esses filamentos de ancoragem e os endotélios se abrem e acaba entrando essa linfa lá no capilar linfático. Então, tem capilar linfático pelo corpo inteiro e eles são principalmente mais superficiais. À medida que vai aumentando o calibre, é que eles vão ficando, né, um pouco mais profundos, tá? Então, o capilar é a primeira via e é a de menor calibre. Os vasos linfáticos. Então, eles possuem válvulas semelhantes a um rosário, desempenhando um importante papel na manutenção do fluxo da linfa. Lembrando que esse fluxo é unidirecional, uma única direção. Então, eles são divididos em pré-coletores e coletores. Os pré-coletores são de menor calibre, era o capilar, daí virou pré-coletor. E aquela linfa começa a circular. E daí, depois de pré-coletor, ele vira coletor, que é a continuação desses pré-coletores e que daí já tem, né, um calibre um pouco maior. E o objetivo é levar no sentido centrípeto, que é no sentido do coração. Então, aqui é só um resuminho, né, que o capilar capta, já diz o nome, né, capilar vai captar a linfa do corpo inteiro. O pré-capilar e os pré-coletores iniciam essa movimentação da linfa, levando ela para um calibre maior, e os coletores linfáticos transportam essa linfa até os gânglios linfáticos, até os
nossos linfonodos, igual a gente já tinha visto ali na fotinha. E um outro tronco linfático que a gente tem é a cisterna do quilo. Opa, calma. É a cisterna do quilo ou cisterna de Pequet. A cisterna do quilo, ela é uma bolsa no abdômen, onde fluem a linfa de 3 vasos linfáticos, tronco intestinal, tronco lombar esquerdo, tronco lombar direito. Então, o encontro desse tronco lombar direito e esquerdo e do tronco intestinal juntou ali tudo, fluiu para uma bolsa, formando a cisterna do quilo. Então, essa cisterna do quilo, depois, né, ela continua subindo para os ductos, né, principalmente para o ducto torácico, que é o maior, e daí lá do ducto torácico vai para a veia subclave para jugular, que é o ângulo venoso. Então, a cisterna do quilo, ela recebe produtos da digestão dos lipídios, né, do intestino, e a localização dela, né, ela está ali entre a aorta abdominal e a coluna vertebral, então está ali no meio dos dois. E na coluna, a altura dela é entre L1 e L2, entre a primeira e a segunda vértebra lombar. Então, a cisterna do quilo a gente vê aqui, ó. Olha a junção, ó, do tronco lombar direito e esquerdo e do tronco intestinal. Então, juntou tudo, formou aqui, ó, a cisterna do quilo, tá? Daí, igual eu falei, ela continua, ó, aqui é o ducto torácico, daí do ducto torácico vai para o ângulo venoso, tá? Então, os troncos linfáticos, né? A cisterna do quilo pode até ser considerada também, né, um tronco linfático. Então, a continuação ali da cisterna do quilo, o tronco linfático é o quê? O ducto linfático direito e o ducto torácico, que é o do lado esquerdo, né? Mas o nome é ducto torácico. Então, o ducto torácico, ele dirige-se para o pescoço e vai desembocar lá no ângulo venoso, né? Na junção ali, que eu já falei, da subclávia e da veia jugular, e da veia jugular interna. Então, dos dois lados. Veia subclave esquerda e veia jugular interna esquerda e direita, né? Subclave à direita e jugular interna direita. Recebendo esse líquido, né? Então, cada ducto vai para um lado, né? O linfático direito vai para o direito e o ducto torácico vai para o esquerdo. Portanto, esse ducto torácico, ele recebe a linfa dessa metade do corpo, que eu acho que a maneira mais fácil é aquele bonequinho mesmo, né? Aquele que tem a divisão. Então, o que a gente vê aqui nessa foto? A gente consegue ver, ó, aqui o bonequinho que eu falei, ó. Então, a gente consegue ver que aqui tá, né, os linfonodos dos poplíteos, atrás aqui do joelho, aqui os inguinais, atrás aqui na virilha. Daí, aqui tem os pélvicos, daí aqui, ó, cheguei na cisterna do quilo. Esse lado aqui, ó, é o ducto torácico direito, ducto linfático direito. E aqui, do lado esquerdo, que é o grandão, ó, é o ducto esquerdo. É o ducto torácico, perdão, que é o do lado esquerdo. E aqui, né, desemboca aqui, ó, a subclávia e a jugular, fazendo aqui o ângulo venoso, tá? Então, aqui é só para, né, um resumo, né, dessa explicação que eu dei, dessa divisão do boneco. Essa divisão eu acho que é a maneira mais fácil, né, da gente ver, né, essa desembocadura dos ductos, do torácico, que é do lado esquerdo, e do linfático direito. E os linfonodos, né? Os linfonodos, muitas, né, nomenclatura que vocês vão achar em livro e tal, são chamados de gânglios linfáticos, nódulos linfáticos. Hoje em dia que essa nomenclatura, né, está mudando para linfonodos. Mas nos livros, né, vários livros, vocês vão achar gânglios linfáticos. Então, são estruturas ovais situadas entre os vasos linfáticos,
trazendo essa linfa e seus componentes com a finalidade de filtrar essa linfa circulante. Ele se dispõe ao longo dos vasos do sistema linfático e o seu tamanho varia uns dos outros, entre o tamanho de uma ervilha, que é pequenininho, até um feijão branco, que tem cerca mais ou menos de 2 centímetros. Então, mais ou menos, a gente tem de 600 a 700 no nosso corpo, apresentando ou isolado, né, só ele, ou reunidos. Então, a gente vê aqui nessa foto, né? Então, a gente vê, ó, um linfonodo ali sozinho, o outro sozinho, e aqui, ó, reunidos. Quando eles estão reunidos, a gente chama de grupos linfonodais, porque são vários linfonodos, né, reunidos. E o objetivo desses grupos é drenar um membro, é drenar uma região ali mais específica. Então, aqui é uma estrutura de um linfonodo, lembrando que os vasos que estão chegando no linfonodo são os linfonodos, os vasos linfáticos aferentes. Chegou pelos linfonodos aferentes, filtrou essa linfa aqui dentro e daí vai sair. Então, ele entra pela parte convexa e sai pela parte côncava, tá? E o que sai é o eferente. Então, o que entra é o aferente, vaso linfático aferente, e o que sai é o vaso linfático eferente. E aqui eu já fiz a ordem que a gente faz a drenagem, né? Então, quando eu falo de principais linfonodos, aqui, ó, o ducto, a cisterna do quilo e o ângulo venoso, na verdade, eles são troncos, né, linfáticos. O ângulo venoso, né, o ducto e a cisterna, que são considerados troncos, e o ângulo venoso é uma via linfática, né? Só que aqui eu coloco dessa maneira porque a gente faz nessa ordem. Então, a gente acaba liberando, né? Até aqui eu acabo fazendo ao contrário, né? Eu libero primeiro a cisterna do quilo, então que seja o número 1 a cisterna do quilo, daí o ducto torácico, daí o ângulo venoso, o supra e o infraclavicular, o pescoço, os cervicais. Se eu for fazer uma drenagem na face, daí eu vou liberar também os parotídeos, os pré-auriculares, os pós-auriculares, os linfonodos aqui submandibulares e submentonianos, tá? Tô pensando aqui mais corporal. O ângulo venoso, ok? Os cervicais do pescoço. Daí eu vou para a axila, eu vou para os cubitais, que é na região anterior do meu cotovelo, para os ossos do carpo, aqui no punho, para os linfonodos inguinais, que são os da virilha, os da fossa poplítea, atrás do joelho, e o dos maléolos, que são os ossos laterais, né, dos pés. Então, aqui está a fotinho, então, ó, aqui estão os pré-auriculares, os parotídeos, aqui os cervicais, os axilares, cisterna do quilo, cubital e o inguinal. E junto com essa linfa, eu tenho o quê? Células de defesa que estão envolvidas em todo esse meu processo, sendo mediadores, né, na minha defesa e na imunidade. Então, eu tenho os leucócitos, os linfócitos e os macrófagos. Aqui também fiz um resumo só falando dessas células, porém lá né, no outro bimestre, no primeiro bimestre, eu já tinha explicado certinho cada célula dessa. Só lembrando que leucócitos, linfócitos e macrófagos fazem parte do nosso sistema linfático, atuando nessa questão da defesa do nosso organismo. E qual que é a etiologia do edema? Qual que é a causa desse edema? Então, a gente tem várias causas. Quando eu aumento essa pressão osmótica do interstício, isso vai fazer com que promova uma reabsorção desses líquidos excedentes do interstício, dos restos celulares, né, desses metabólitos, proteínas e toxinas, que serão filtradas e devolvidas ao sistema sanguíneo e eliminadas através das vias excretoras. Então, eu quero que haja